Miranda com essa situação da eleição, anula ou não anula, urna 7. E dentro de campo, né? O time está perto da classificação para a Libertadores 2018. Mas, infelizmente, os assuntos estão nos bastidores. E ontem, o presidente do clube, Eurico Miranda, ele recebeu, né, a terceira, mais uma intimação para depor na delegacia de defraudações, hein? O mandatário não gostou nada e reclamou muito em entrevista coletiva. Nós, lá atrás, quando se iniciou a competição, nós dissemos que o objetivo do Vasco era a Libertadores. 99% achou que aquilo era bravata, era isso, era aquilo. Não importa, esse era o objetivo. Com todas as dificuldades que tivemos que atravessar, que tivemos que enfrentar, o Vasco está às portas da Libertadores. E o Vasco às portas da Libertadores, na semana decisiva está às portas da Libertadores, o assunto não é esse. O assunto é outro. Eu não sei por quê, quais são as razões, quais são os interesses que movem isso. Eu faço outra pergunta, Paulo Lima. Eu não sei o porquê do espanto do Eurico Miranda ter um assunto paralelo dentro do Vasco, campo e diretoria. Porque não é de hoje que eleições, os bastidores, contratações dividem a pauta, dividem um assunto no noticiário no Vasco da Gama. Me estranha o espanto do Eurico. Terminou uma eleição, já está em caso de justiça, a urna vale ou não vale? Defraudações, cara, isso é crime. Está na delegacia. O caso está aí, a oposição se manifestando e o Eurico se defendendo. Agora, presidente, a obrigação do Vasco estar na Libertadores é no campo da bola. E no princípio do campeonato, o Vasco realmente não era cotado para isso. Tanto é que cresceu no final da temporada com o Zé Ricardo, alguns jogadores passaram a jogar bola. Principalmente, mais uma vez eu ressalto aqui, a presença do Milton Mendes, renovando boa parte do grupo, mandando alguns dos veteranos embora. O Vasco fez uma limpa na turma, né, que se falava muito na média de idade muito alta. Mas o exemplo do que o Vasco dá dentro do campo não é o mesmo exemplo que o Vasco dá, por exemplo, nos bastidores. Essa questão da eleição aí é uma mancha na história do Vasco e não é de hoje. Então, se o caso está na justiça, por que não deixar de lado? Ela tem que ser falada, tem que ser discutida, tem que ser abordada. Concordo que o assunto deveria ser o Vasco da Gama. Mas se a eleição fosse com lisura total, não estaremos aqui falando do que está acontecendo hoje em termos de justiça, urna, voto, compra de voto, irregularidade. Tudo isso faz parte da história recente do Vasco e ainda não acabou. E só lembrando que o Fox Sport vai acompanhar esse depoimento aí do Eurico Miranda e a gente vai trazer outros detalhes, novos detalhes hoje, né? Ao longo. Acontece hoje. Ele foi intimado para depor hoje e vai dar as explicações dele agora em função de todas essas polêmicas envolvendo a famosa urna 7. Nunca imaginaria que uma urna ficaria tão famosa e tão famosa. O número cabalístico esse número 7, hein? Fala não, o número 7 é meu número. Numa semana de forte, decisão de Libertadores, de Copa Sul-Americana, enfim, vamos aguardar dentro de campo. Acho que mantém o foco. Está trabalhando para voltar à Libertadores. Por falar nisso, quem diria também que o São Paulo, hein, estivesse nessa disputa. O São Paulo, que passou boa parte do campeonato aí lutando contra o rebaixamento, chega nessa última rodada do Brasileirão de olho também nela, numa vaguinha para a Libertadores do ano que vem. Só que no caso do São Paulo, o time não depende apenas de si. Torcer, secar, ganhar. 3 verbos que definem a semana do São Paulo. Para se classificar para a Libertadores do ano que vem, o time precisa que o Grêmio vença a Libertadores e o Flamengo se torne campeão da Sul-Americana. Assim, o G7 do Brasileirão vira G9. Torcería por cualquiera ahora que pueda darme una oportunidad de poder tener una vaga en Libertadores, mas no pienso tampoco que la Sudamericana es algo pequeño, no es lo que estoy falando. Lo que falé es que me hubiese gustado de repente tener 2 competiciones internacionales, de repente una Libertadores, una Sudamericana,
Pero bueno, ahora simplemente hay que pensar en que hay que terminar bien el año ganando el día domingo. Mas só isso não basta. Chapecoense e Atlético Mineiro também têm que perder. Os dois times estão à frente do tricolor na tabela. E claro, a equipe de Dorival Júnior precisa fazer o dever de casa. De nada adianta acontecer tudo isso e o São Paulo não fazer o principal, né, Cueva? Que é... A ganar, terminar un año ganando. Si no me equivoco, si se gana, tiene la posibilidad de poder tener una vaga en Libertadores. Para isso, São Paulo vai ter um apoio e tanto. 30 mil ingressos foram colocados à venda por R$1. A ação marca o retorno do time ao Morumbi e é uma maneira de retribuir todo o apoio da torcida, mesmo nos momentos mais difíceis do Brasileirão. Va a ser un día increíble, lógico, ¿no? Yo agradezco mucho a la torcida porque en momentos malos estuvieron con nosotros y lógico que Lugano es un jugador muy querido y es un ídolo para todos nós, ¿no? O time tem o retorno de Petros, que cumpriu suspensão. Marcinho e Jonathan voltam de lesão e já trabalham no gramado com a preparação física. Mas também tem notícia preocupante. 2 jogadores importantes continuam desfalcando a equipe. Hernanes e Lucas Prato não jogaram contra o Curitiba e seguem sem entrar em campo. Os dois se recuperam de estiramentos na coxa direita. O São Paulo acertou a saída de Gilberto e Denilson. Os dois não farão parte do grupo em 2017. Tá aí o São Paulo, coisas do futebol, Paulo Lima. Até pouco tempo a conta do São Paulo era: a gente precisa vencer, a gente seca o outro, se o outro empatar a gente não entra no Z4, ou a gente sai do Z4. Agora a conta do tricolor paulista é: a gente vence, eles estão vindo de uma vitória fora de casa em cima do Coxa e de um 0-0 com o Botafogo. A gente vence, seca a Chape de leve, seca o Galo e pode pintar um tricolor paulista na Libertadores. Que campeonato brasileiro é esse que o São Paulo fez, Paulo Lima? Recuperação, né? E, acima de tudo, de apagar incêndio da diretoria, como foi no início do ano, né? E, entra, sai, chega, vende, compra e não dá certo, muda de técnico, tem crise no elenco, tem briga de jogadores, tem tudo aquilo que dificulta uma temporada e o São Paulo vai terminando o ano com a sua brasa ali bem serena, bem apagadinha. É pouco para o São Paulo, é muito pouco para o São Paulo, mas a esperança existe, por isso o Cueva está falando. Tem que vencer, não tem outra alternativa. E, como você falou, Lívia, tem que secar os adversários. É muito pouco para o São Paulo, 2017 não foi um ano brilhante para o tricolor, tão campeão como é na sua história. Você acredita, Paulo Lima? Acho difícil, Calheiro. A chegada do São Paulo, eu acho difícil. Mesmo virando G8? O que vai depender é tudo de hoje e de amanhã. Eu acho que a expectativa do Grêmio é vencer o título, abrir mais uma vaga na Libertadores. O Flamengo é difícil, mas sonhando passar para uma final da Sul-Americana contra o Independiente, quem sabe chegar ao título, 9 vagas, pode ser. Porque aí o Flamengo também abre esse espaço e o Grêmio abre esse espaço. Agora, na pontuação da tabela, principalmente tendo a Chapecoense jogando em casa e de certa maneira o Atlético também muito forte, o São Paulo acho que corre ali como azarão naquele velho páreo do turf brasileiro. Gostei. Lembrei do Hernani Pires. Hernani Pires Ferreira. Ferreira, o gênio, né, da narração, o eterno Hernani Pires, que muito nos emocionou. Trabalhei muito tempo com ele, muito tempo. Figura maravilhosa. Barbadas do dia. Barbadas do dia. Que legal, que bacana. Paulo Lima, até amanhã, então. Até amanhã. Só tempo para encerrar aqui, já que a gente falava muito de Barros, de Luan, o nosso Gui Loureiro, o nosso Gui Natália, ele mandou uma mensagem, sempre atento, como sempre, ele, o Danielzinho, a turma nossa da retaguarda aqui, classe A, dizendo o seguinte, o Barros, em que eu aposto, em 42 jogos com a camisa do Grêmio, 18 gols. Não marca desde o dia 20 de setembro, quem sabe, pode ser hoje, 1-0 naquela oportunidade contra o Botafogo pela Libertadores da América. Último gol pela Libertadores, quem sabe o gol da decisão não seja do Barros, do argentino-paraguaio, o 20 de setembro, os gaúchos comemoram a Revolução Farroupilha. Bem lembrado, quem Calil. sabe aí essa data não marque a noite do Lucas Barros, hoje lá em Lanús, na Argentina, e seja ele o herói do tri. Valeu, galera. Bom dia. Mais, hein? Estaremos juntos no Expediente Futebol. Hoje estarei
no expediente, substituindo nosso João Guilherme, que já embarcou para Barranquilla. Já mandou vídeo e tudo. Só está perdoado por conta disso. Vai mandar tocar a música na Copa Sul-Americana. Sem olheiras amanhã, por favor. Não, pode deixar. Paulo Lima, eu te aguardo amanhã. Espero Bom dia, 9 horas da manhã, aqui ao vivo. Para comentar a vitória do Grêmio. Lembrando que hoje a nossa hashtag oficial de toda a programação do Fox Sports é hashtag Libertadores Fox Sports. É lá que você vai conversar com o Bom Dia Fox, Fox Sports Rádio, Central, Boa Tarde, Expediente. Essa é a nossa hashtag oficial da quarta-feira de Libertadores. Agora é o seguinte, enquanto você tuita...